Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife, com as principais informações do Leão da Praça da Bandeira, Vinícius Calado. Alô, Vinícius Calado, grande abraço, bom dia! Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco. Mais um dia de preparação para o esporte, visando seu próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro. Próximo domingo, Dia dos Pais, às 8h30 da noite, em Porto Alegre, contra o Grêmio. Partida válida pela 19ª rodada do Brasileiro. O esporte ainda perseguindo essa primeira vitória na competição. Leão que não vence há 19 jogos, mais de 4 meses de jejum. Para essa partida, Daniel Paulista ganha o retorno do meio-campista Lucas Lima, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo e volta naturalmente à titularidade. O Sport deve ter inclusive o mesmo time titular diante do Grêmio, aquele que começou no empate por 2-2 contra o Santos. Em relação à equipe titular do último sábado contra o Bahia, seria a saída de Atêncio para a entrada de Lucas Lima, ou seja, Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon, Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima voltando de suspensão, Barleta, Derek e Mateuzinho. O Sport que ainda segue no mercado buscando reforços, contratações, ampliar o leque de opções para o técnico Daniel Paulista. O nome que está a detalhes de ser oficializado pelo clube é de Aderlan, nome que já trouxemos aqui na programação da Transamérica, lateral direito, muito experiente, muito rodado na carreira, que teve ano passado no time do Santos, que subiu, trouxe de volta o Peixe para a Série A, mas aí passou por uma lesão grave em julho do ano passado, ruptura de LCA, ou seja, ligamento cruzado anterior do joelho, ficou muito tempo se recuperando e na atual temporada não teve minutagem, está fora dos planos do atual técnico Kleber Xavier, e com isso tem o conhecimento, a proximidade com Thiago Gasparino, atual executivo do Sport, que até pouco tempo estava no departamento de mercado da equipe santista. Então Aderlan, como falamos, há detalhes de ser oficializado pelo Sport. O jogador vai completar nesse mês de agosto 35 anos, chega para brigar atualmente pela titularidade com Matheus Alexandre, mas para lateral direito o Sport ainda tem também a opção de Hereda, que se recupera de um quadro de pubalgia. O Sport que, enquanto luta contra o rebaixamento para conquistar essa primeira vitória também na Série A do Campeonato Brasileiro, enxerga Zé Lucas cada vez mais consolidado na seleção brasileira sub-17. O atleta foi convocado mais uma vez para a categoria sub-17 da seleção para mais 2 jogos amistosos. Os 2 últimos em junho contra o México aconteceram na Granja Comari. Agora os amistosos serão contra a Costa Rica nos dias 21 e 24 de agosto. O primeiro confronto às 4 da tarde no CT do Barra em Itajaí, Santa Catarina. E o segundo duelo contra novamente a Costa Rica, só que dessa vez às 11 da manhã no estádio da Ressacada do Avaí, em Florianópolis, também no estado catarinense. O time da Seleção Brasileira Sub-17 que está se preparando para o Mundial da categoria que acontece no próximo mês de novembro no Catar. Zé Lucas, com essa convocação, vai se apresentar à seleção no dia 15 de agosto e deve desfalcar o Sport em 2 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Lucas ficaria de fora dos confrontos do Sport contra São Paulo e Palmeiras já no retorno da Série A. Hoje o Sport entra em campo, só que pelo feminino. O Leão vai disputar a partida da 3ª fase, jogo único contra o Manaus pela Copa do Brasil. Como falamos, confronto único, quem vencer nos 90 minutos classifica. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. O sócio, conseguindo aí garantir virtualmente o seu ingresso, é gratuito. O não sócio, ou seja, o público geral, pagando R$10. Thaís Ramos, fica até difícil de a gente pautar algumas coisas sobre o esporte pelo momento vivenciado, né? Parece que você está sempre arrodeando e voltando para o mesmo lugar. Mas a campanha é decepcionante, e aí quando você tem uma notícia positiva, como a convocação do Zé Lucas, ela é positiva e ao mesmo tempo acaba sendo negativa também, porque o Sport vai perder Zé Lucas para jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, que a equipe já não está bem.
Pois é, né? Acaba contando com um desfalque tão importante que vem sendo o Zé Lucas. Impressionante a evolução que ele vem tendo. Pra mim, eu acho que o investimento que o Sport vem fazendo na base nesses últimos anos é o que vem salvando a equipe. A gente vê isso bem de perto. Não só ano passado com o Pedro Lima, mas teve recentemente com o Maílson, com o Mikael, o Gustavo, inclusive do último ano, em 2021, que o Sport estava na Série A e que contou no final do ano, né, com a venda desses jogadores. Mas eu fico até um pouco receosa e preocupada de como vai ser essa negociação e esse mercado da bola com o Zé Lucas, né? Ele vem tendo boas oportunidades na seleção brasileira com o Sub-17, mais uma vez sendo convocado pessoalmente para ele, né, profissionalmente, individualmente, para ele é muito bom. Pro grupo, pro esporte, acaba tendo uma perda realmente significante. Mas o que me preocupa nessa situação é como a diretoria vai agir quanto uma possível negociação do Zé Lucas. A gente fala isso porque no começo do ano houve muitas especulações de como seria esse desenvolvimento, inclusive clubes, né, interessados, e o valor bem alto que o esporte colocou, que eu acho que até é o que a diretoria queria, né, em busca, é pressionar para que tenha um valor novamente, né, alto e milionário para o esporte conseguir repor. Mas o problema é a atmosfera hoje, o momento que hoje o esporte está sendo lanterna da competição, indo rumo a essa Série B. E como vai ser o desenrolar dessa possível venda, né? A gente já viu muitos jogadores no esporte que perderam a oportunidade de ter uma venda, vindo da base, inclusive, de ter uma oportunidade de ter uma venda mais consolidada, porque passou o momento, né? Passou aquele momento de naipe, né? Passou aquele momento de hype, de fato, da equipe rubro-negra e acabou ficando oscilando muito. Então a gente torce para que cada vez mais o Zé Lucas ele consiga ir garantindo esse protagonismo, mas que além disso a diretoria saiba como utilizar, porque é claro que mais uma venda, né, de um garoto da base iria significar muito para o esporte, não só em notícias, em como um papel de ser provedor de tantas promessas no futebol brasileiro, mas também em negociações e dinheiro que o esporte vem precisando para de fato até mesmo conseguir se mantendo para essa Série B que vai cada vez mais se consolidando, né, Maílson? Verdade. Agora, qual é a esperança que o torcedor do esporte ainda pode ter nessa primeira divisão do Campeonato Brasileiro, visto uma campanha com 16 jogos, 6 empates e 10 derrotas? É difícil, né, falar com o torcedor e mostrar o que pode ser feito, o que pode ser atingido, né? O torcedor tem o lado mais sensível de um clube, né? O principal patrimônio é o que nunca vai deixar de acreditar. Eu digo sempre que dirigentes, diretores, o que tiver que vir, jogadores vão vir e vão embora. O torcedor fica, né? Então sempre vai ter os torcedores que vão se apegar, e eu acho que é certo, né? Se apegar àquele 1% de fé, aquele 1% de esperança, principalmente por algumas retomadas que o esporte já conseguiu, coisas impossíveis que foram acontecendo no meio do Esporte Clube do Recife, porém difícil, né? Mas o que pode se apegar de fato é tentar uma reconstrução. O esporte precisa engatear a primeira vitória, porque a gente vê o esporte evoluindo taticamente. O problema não se tem mais tático. O esporte vem evoluindo, defensivamente está melhor, vem produzindo mais na ofensividade, porém precisa buscar essa primeira vitória. Antes de pensar na permanência no esporte na Série A, precisa a torcida se apegar na primeira vitória, para de fato pensar se realmente tem como conduzir isso para uma permanência na elite do futebol brasileiro, Maílson.